dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário a qual todos estarão escutando, mas declaro graça e paz e que Jesus seja com a vida de cada um dos senhores. Amém. Boa noite, vamos fazer uma oração para começar o nosso programa e em seguida começar com as conversas, perguntas, debates e afins. Oremos. Amantíssimo Deus, eterno Pai, Deus de graça e muita unção, muito obrigado, Senhor, por esta noite, por esta oportunidade que nós temos de estar conversando sobre a Tua Palavra. Nesse programa O Céu é o Limite, que é um programa evangelístico, Senhor, não é um programa para mostrar o quanto o homem, o ser humano pode ser bom ou não, mas sim para fazer a Tua vontade em todos os momentos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. E nós estamos aqui com esse meu amigo de longas e grandes datas, que tem acompanhado e vivido grandes trajetórias, grandes momentos, quer eles sejam bons, quer eles sejam desagradáveis, mas que a graça e a presença de Deus tem acompanhado todos os dias. Meu amigo Felipe, vamos sem mais delongas, já que tem muita água para rolar e muita conversa. Vamos ao assunto de como assim, eu te conheço há muito tempo e pouco eu soube de uma vida sua antes do Evangelho, como de uma vez que você já viveu e já foi crescido e criado debaixo das obras, debaixo da graça. Me explica um pouco do seu processo de crescimento no Evangelho, de crescimento ali na sua parte infanto-juvenil, que você foi crescendo e acompanhando a sua mãe, a missionária Valmira. Me explica um pouquinho desse início, desse seu início, da sua trajetória, o seu contato com o Evangelho. Vamos lá. De antemão, já quero pedir, encarecidamente, pois eu sei que vai haver lágrimas. É uma trajetória curta, eu tenho 26 anos, vou completar 27 no dia 6 de abril, e eu sou fruto de uma promessa, né? Como assim? Todo mundo fala isso, né? Todo mundo escuta isso, costuma ter exatamente essa base, né? O seu filho vai ser uma bênção, o seu filho é projeto. Eu sou filho de um neto de bicheiro, eu sou filho do Castor Dias de Andrade Neto, filho da Valmira de Souza. Meu pai é filho de uma agricultora, Emília de Andrade Freitas, e o meu avô, ele era um ex-militar, veleiro, ele se tornou eletricista dentro das Forças Armadas, depois veio para o mercado de trabalho. E da parte da minha mãe, é uma família totalmente católica, né? E agricultores, que até hoje residem lá no Piauí, num município muito pequeno chamado Nova Santa Rita. E quando eu falo fruto de promessa, eu falo sobre uma trajetória dos meus pais. Meu pai, ele é filho de uma, como eu disse, né, uma mulher que veio também da agricultura. Meu avô, no caso, já um homem mais conhecido, mais com sabedoria ali, com estudo. Meu pai teve vários casamentos, meu pai também era militar. E minha mãe não. Ela veio para o Rio de Janeiro depois de 2 filhos, né, que são meus irmãos mais velhos. Veio para o Rio de Janeiro para tentar a vida, assim como todo nordestino faz, né? Vem para São Paulo, vai para Brasília. Minha mãe veio para o Rio de Janeiro e ela... O sonho americano, né? O sonho americano, o sonho de vencer, né? O pobre vencer na trajetória. E minha mãe se tornou rodoviária. Nossa, rodoviária. Mas a profissão da minha mãe não é rodoviária. Minha mãe é costureira. E aí nesse lance todo, minha mãe ela fazia uma linha de ônibus na Mauá e ela conheceu meu pai, que meu pai ele pegava um ônibus também, né, da linha Mauá, da aviação Mauá para a Vila Militar. Aí ele saiu, né, das Forças Armadas e logo depois começaram a trabalhar juntos.
aí que foi bacana. Meu pai tinha acabado de sair de um relacionamento, minha mãe não tinha lugar aqui no Rio de Janeiro, morava de aluguel, decidiram ser amigos. Aquela coisa, né, que acontece na maioria dos casais não crentes. Isso em 92. Minha mãe aceitou Jesus em 95. Caramba, o ano que eu nasci. Exatamente. E aí, minha mãe, quando se juntou com meu pai, minha mãe, ela falava isso, falava pra mim isso durante até meus 13 anos. Ela falava o seguinte: quando eu conheci o seu pai, eu procurei lojas maçônicas, centros espíritas, tentei ser católica, mas nunca fui aceita. Procurou religiões, né? Procurou, porque... Ela se encaixava, se identificava. Exatamente. E não teve isso. Por quê? Ela disse que quando chegou em alguns locais específicos... Obrigado. Quando chegou em alguns locais específicos, eles falavam pra ela, né? Você está atrapalhando a reunião. Você tem algo diferente a qual está atrapalhando a reunião. Caramba. E isso daí foi mexendo, né, comigo, aquele garoto novo e tal. Só que o tempo passa e a gente vai se tornando mais maduro. Aí vamos voltar lá em 93. De 93, 94, em 95, um pastor da África, cujo meu nome é Felipe por conta dele. E ele profetizou para minha mãe: você estará gestante de um garoto que vai ter todas as complicações na gestação, no pré-natal, no nascimento. Sua vida vai estar na ponta dos dedos de Deus. Mas ele vai vir para mudar a sociedade. Era isso que ela me contava e era isso que eu escutava da boca de todo profeta que chegava perto dela. Caramba. E isso daí foi até meu irmão mais novo nascer, até meus 6 anos de idade. Aí vamos voltar, 95 de novo. Em 95 minha mãe engravidou e logo depois veio as complicações. Eu lembro que meus pais moravam lá em São Gonçalo, no bairro do Lindo Parque. Conheço. Numa vila, né? Vila da Dona Dagmar. Eu lembro até hoje disso porque aquele local falou muito comigo. Porque eu via minha mãe, era piso queimado, avermelhado. Eu via minha mãe no quarto orando a Deus, pedindo para que Deus levantasse a minha vida futuramente como profeta. E eu cansava de vê-la chorando. Ela usa um óculosinho. E eu via muito essas lágrimas descendo dos olhos dela, e quando eu chegava ela interrompia a oração. Aquela coisa de mãe, né? De não querer ver o filho, que o filho veja as lágrimas, até porque é uma coisa muito dolorida pro filho ver a sua progenitora em lágrimas, né? Isso é uma situação realmente difícil. Eu confesso que muitas vezes, quando tive momentos em que eu encontrei a minha mãe em momentos de lágrimas, coisas normal para ser humano, mas para filho isso toca mais, isso machuca mais. Muito, muito. E por que ela acontecia isso, né? Porque ela fazia essas orações incessantes dentro de casa. Porque agora somente meu pai trazia a renda para dentro de casa. E vamos lá, né? Venhamos e convenhamos, o Brasil sempre passou por problemas econômicos. Muitos anos. Vamos levar lá em 97, 98, né? Aquela situação do real, cruzeiro e tal. Então, uma renda, pagar aluguel, fazer compra, criança pequena, a gente sabe quanto pesa. Sabe. E o tempo foi passando. Eu lembro que minha madrinha, eu vou chegar nesse ponto, mas eu lembro que minha madrinha uma vez me falou isso agora, eu casado, já com família. Eu nem falei, né? Sou casado, eu tenho uma esposa, graças a Deus, a Amanda. Manda um beijão pra ela. Meu amor, eu te amo, eu sei que você gostaria de estar aqui, mas só descida. Amanhã, mas amanhã você trabalha e sangue de Jesus tem poder. Amém. Eu lembro que minha madrinha falou assim pra mim: o seu cordão umbilical estava enrolado no seu pescoço e você estava abraçado na sua mãe e você não queria sair. E o parto foi normal. E você foi tão promessa que você já nasceu com os olhos abertos e não querendo chorar, mesmo tomando os tapinhas que o médico te dava. Falei: mentira, que isso? Casca grossa. Impossível, não é possível. Esse aí mostrou que o cara era sangue frio. Exatamente. E aí que entra a parte do meu nascimento. Quando eu nasci, né, aquela dificuldade toda, todo aquele processo, minha mãe tinha acabado de se converter.
né? E minha mãe, ela se converteu numa igreja batista missionária, a qual era subordinada da Igreja Assembleia de Deus em São Gonçalo, primeira igreja Assembleia de Deus em São Gonçalo. Caramba, daquelas tradicional Tradicionais. Só que aí houve vamos lá, que o chamado ministerial da minha madrinha, que é a pastora missionária, a pastora Antônia, ali do Lindo do Parque. Em breve eu vou te levar lá. Pô, legal. Ela é pentecostal pura. A bichinha só tem um pulmão e um rim, mas canta que Jesus... Canta mais que... Meu irmão, e é uma... mais fôlego que muita gente tem um pulmão saudável. Meu Deus do céu, a própria palavra diz, né? Tudo que tem fôlego... Tem fôlego mesmo, tem jeito. E ela é pentecostal, fogo puro. E eu fui crescendo nesse meio, né? Minha mãe, logo depois, né? Minha mãe aceitou a Jesus na igreja dela e começou aquele tratamento. E minha mãe cresceu nesse meio, né? O meio pentecostal. Hoje, neopentecostal e tudo mais. E a gente lembra, né, que antigamente existia muito aquela situação de libertação espiritual. Sim, muitos trabalhos bons. A gente vê pouco isso hoje em dia, até por causa não vou dizer da liturgia, mas eu creio que o formato de igreja hoje está um pouco diferente de quando a gente vivia ali naqueles cultos de libertação. Exatamente. Que a gente às vezes a gente criança às vezes tinha um pouquinho de medo de chegar perto, porque via o pessoal se manifestar e via tudo acontecer ali, mas esse é um tipo de trabalho que eu digo que até hoje não pode ser extinto. E aí que entra o lado bom, porque eu cresci nesse meio, eu cansei de ver e presenciar manifestações. Não era aquela situação que hoje a gente vê o Nel balançando forró o dia todo e vira à noite forró, vigília, forró. Independente de estímulo de música e movimento, né? Não, pelo contrário. Existia a oração. Aquela oração era a oração que libertava, que despedaçava todo o jugo. E ali existia sim as manifestações. Eu lembro que eu tinha 4 anos de idade. Minha mãe comprou uma Bíblia ilustrada pra mim, eu lembro até hoje. Eu tive uma também. Uma da capinha prateada. A borda era da marrom, se eu não me engano. Mas tinha a rosinha, nós somos de época a diferente. cinza. É da mesma época mesmo. Você é um ano mais novo, porque não tem muita diferença, eu vivi isso aí também. E aí, minha mãe ela falava assim, eu sempre gostei de sentar na frente, né? Eu não gosto de me importar com o louvor dos outros, eu gosto de me importar com o meu culto, com o louvor que eu vou prestar ao Deus a qual eu tenho crido. Então sempre gostei de sentar na frente. Isso porque minha mãe me ensinou e me educou, né? A Bíblia mesmo diz, né? Ensina o teu filho o caminho que deve andar, que quando é velho não se desviará dele. Então eu sempre gostei de sentar na frente, desde muito novo. Desculpa se eu estiver falando muito rápido. Não, tudo bem, prossiga, tá bom? E ela falava assim, você só dobre suas pernas sobre a cadeira, né? E fique lendo a Bíblia. Ou levante a mão, feche o olhinho para orar. Criança. Eu lembro disso como se fosse agora. Eu cansava de ver as cadeiras de madeira, aqueles bancos de madeira. Bancos de madeira, o uníssono, aquele que era uma peça só. Isso aí. Fila. Que quando o varão ali de calça social ele sentava, puxava fio. Tinha uns preguinhos ali mal batidos. Exatamente. Isso daí que era interessante, era uma igreja quente, fervorosa e cheia da unção de Deus. E eu cansava de ver aquilo, as cadeiras movimentadas, os bancos movimentados, a igreja completamente tomada da presença de Deus e acontecendo as libertações. E nesse período dos meus 4 para 5 anos de idade foi quando meu pai ele conseguiu um dinheiro de um processo aí, que meu pai, como eu disse, né, meu pai era das Forças Armadas, se tornou mergulhador, explosivista também, numa mina. A mesma trajetória. Coincidência é a mesma na carreira que eu executo hoje. E ele era ali de Tanguá, né? Aí ele conseguiu um dinheiro com essa mina, a Lagoa Azul. Meu pai trabalhava ali, em Tanguá. Ele conseguiu esse dinheiro e comprou esse terreno aqui no Jardim Catarina, ali na Rua 38, na Avenida ali na Rua Marco da Costa, com o encontro da Rua das Esmeraldas. Hoje ali é um condomínio da Caixa e tudo mais. Mas ali era um terreno muito grande. Aí ele, antigamente, né, quando éramos crianças e tudo mais,
Ali era um terreno baldio que as pessoas colocavam despachos, faziam feitiçaria. Normal. Aí tinha um valão logo de esquina, provavelmente o senhor deve ter conhecido. E nesse percurso, né, meu pai conquistou esse dinheirinho suado e comprou esse terreno. Aí caminhão, mexe pra lá, mexe pra cá, revira as coisas, aí encontrou corpos, crânios enterrados, tudo isso. E construímos a casa, eu lembro disso. E eu desde muito novo, com essa sensibilidade de estar presenciando os locais, né, com minha mãe, minha madrinha e outros pastores fazendo esses trabalhos de evangelização, de missões, o trabalho de libertação espiritual, os trabalhos nas casas, as consagrações, que eu sempre acompanhei a minha mãe, eu tive, né, uma grande sensibilidade para esse lado. Eu sempre gostei, né, do lado espiritual, o trabalho espiritual, a libertação espiritual, as missões, o cuidar de almas. Tanto que mais à frente a gente vai entrar nesse assunto, né, Sim. do QG7. Sim, é. E é algo muito bonito o que eu falo, porque foi um momento muito difícil na minha vida, porque eu era criança. Eu não sabia que eu tinha autoridade. Eu não sabia que eu tinha o porquê da libertação. Mas aconteceram coisas contra a minha vida. Uma delas foi eu estar brincando. Minha mãe, como eu disse, era costureira, né? Ela trabalhava numa varanda. Quem, lógico, estiver escutando a rádio e lembrar da missionária Valmira, né? Vai lembrar que ela tinha um ateliê, uma varanda, né, de praticamente 10 metros, com mais de 8 máquinas de costura. E aí eu estava brincando, eu lembro disso até hoje, num sábado, 7h30 da noite. Caramba. Eu lembro porque foi algo marcante na minha vida. Por que eu digo isso? Foi a primeira experiência que eu me lembro de medo. Não foi de algo que me atemorizou, não, foi medo mesmo. Porque o que eu vi foi algo perante a minha face ali, eu brincando na minha frente, brincando num trenzinho de ferro que eu tinha ganhado de uma tia minha, irmã do meu pai. E apareceu bem na porta um homem vestido, assim como o meu pai, sem cabeça, sem os punhos, e me chamando, vem. Isso dali pra mim, eu fico todo arrepiado. Pra mim hoje, isso foi muito difícil naquele momento. E depois começou as coisas ruins a aparecerem. Que foi o quê? Um garoto dentro do terreno brincando. Eu tinha um casal de cães, né? Pastores alemães. Que eles ficavam cavando o terreno, encontravam tecidos, miçangas, cordões, já encontraram ossos. E coisas foram aparecendo, né, dentro da casa. Naquele terreno, né? Naquele terreno. Por exemplo, eu dormia, a casa era consideravelmente grande, né, pelo terreno que era. Um terreno de 15 por 45. Era grande. Então tinha muita coisa. Meu pai tinha plantado bastante árvore, né? Eu sempre gostei disso, meu pai também, minha mãe, meus irmãos. E uma coisa que sempre aqueceu, né, dentro da gente foi preservar as coisas, viver daquilo e tudo mais. Só que dentro do lar era um lar abençoado, que não faltava nada. Mas era um lar bem humilde. Não faltava comida, o pão de cada dia tinha na mesa, certo? Deus não deixava faltar. Mas tinham coisas que eram bem precárias. Tinha um jugo desigual. Por causa do terreno, o terreno tinha algo de... tinha um peso... Não só o terreno. Uhum. Quando eu falo jugo desigual, eu digo sobre meus pais. Meu pai, ele sempre falou isso, né? Assim, eu perdi o meu pai no ano passado, acabou de completar um ano, no dia 2 de fevereiro, que mais à frente eu vou falar também. Ele não era cristão, e minha mãe cristã ferrenha, roxa, pé roxo mesmo, aquelas que... Missionária ativa. Isso, aquela que botava a mão no arado literalmente. E o jugo desigual, né? Os filhos indo com a mãe para a igreja e o pai na beira de um bar, sentado em um barzinho com um copo de bebida. Meu pai, graças a Deus, assim, nunca tive nada a reclamar dele com parte da relação, né? Pai e mãe, ali com o filho. Mas eu digo sobre a parte espiritual. Porque muitas das vezes, coisas que você está fazendo ou está habitando dentro de um bar, dentro de um local diferente ao seu habitar,
a luz não trabalha com as trevas não trabalham com a Claro, luz. É claro. impossível, é impossível. Possível. Então tinha esse confronto. Não tinha como atacar minha mãe. Então atacava quem? Você. O mais novo. E logo depois minha mãe engravidou em 2002. Meu irmão mais novo nasceu em 2003. E aí, além de me atacar, se mostrando fisicamente pra mim, eram coisas horríveis. Coisas com a cara deformada, segurando o bastão, batendo o pé, falando que ia me pegar, falando que minha vida ia ser... Ok, eu fico todo arrepiado, falando que minha vida ia ser ceifada. Quando meu irmão nasceu, meu irmão ele pegou uma bactéria logo nos seus primeiros meses, se eu não me engano foi no segundo mês, a qual ele ficou tão branco quanto esse tecido da mesa. Ele era muito branquinho, então ficou mais branquinho ainda e podia ver as veias do rosto dele. Fazia exame, não diagnosticava, fazia tratamento, antibiótico. Literalmente as coisas ficaram apertadas dentro de casa. O que já era apertado, ficou mais. O que foi a solução? Arroz e berinjela. Para economizar, para comprar água de coco. Porque foi revelado para minha mãe, através de um pastor, também da África, que tinham feito um trabalho. Esse trabalho estava refletindo sobre o lar dela e sobre a vida dos filhos. Aí que entra mais uma vez o que? O trabalho espiritual. Confrontar a libertação espiritual. Aí houve o quê? Todo dia eu orava pelo meu irmão, todo dia busca, todo dia unção, todo dia isso, todo dia. E água de coco. E o garoto melhorou, com a glória de Deus. Amém. Hoje o garoto é um pregador, tá casado, Eliezer, Deus abençoe. Amém. Um abraço, Eliezer. Querendo você aqui. E assim foi a minha trajetória até meu 7º ano de vida. Depois do meu 7º pro meu 8º ano de vida, né, eu com 8 anos e meu irmão com 2, as coisas mudaram um pouco. Por quê? A gente já não conseguia mais congregar em São Gonçalo, nessa igreja batista missionária. Então a gente automaticamente teve que ir para outro templo. A gente teve que seguir outro trajeto, né? E aí a gente já visitava uma igreja. Minha mãe, ela como missionária, sempre era convidada para pregar e tal. Minto. Minha mãe foi consagrada missionária em 2010. Caramba. E minha mãe era diaconisa desde 98. Grande trajetória. Demorou bastante tempo. Grande trajetória. Mas ela já fazia missões. Minha mãe já tinha rodado a Bahia, já tinha ido pro Ceará, já tinha voltado no Piauí para fazer evangelismo, já tinha ido em Manaus, né? Ela já estava preparada. Já estava. E o inimigo nunca está satisfeito, né? A gente sabe que o inimigo nunca vai estar satisfeito com quem mete a mão no arado e faz a obra de Deus. E aí, eu com 8 anos de idade, a gente passou por uma outra igreja, Igreja Batista de Nova Vida, lá na Rua 38. Assim, vai ter alguns nomes de igreja que eu vou poder citar aqui e outros não. Nossa, fique à vontade. De antemão já venho deixar também, né, o abraço do meu apóstolo aqui, apóstolo Jurandir. Eu sou da Igreja Apostólica A quem enviarei. Tô Um até abraço aí a todos. Tô até com a camisa deles Tá com a hoje. camisa aí, tá vestida a camisa aí, rapaz. Pode. É isso aí, abençoa o menino. E aí, nessa igreja dos meus 8 anos em diante, eu fui muito feliz. Bom. Eu nessa igreja batista missionária, eu tocava panderola, eu Já foi o contato, já começou Já o foi? contato. Exatamente, meu contato musical. Eu tinha um chamado, sempre gostei da palavra, isso daí era inegável. Minha mãe ela sempre falou que quando era o momento da palavra eu ficava quietinho, ficava escutando a pregação desde criança, muito novo, de colo, eu já ficava prestando atenção, não chorava, não pedia peito, nada, pelo contrário, eu queria a palavra. Eu já era meio peralta, minha mãe me largava na hora da palavra, eu passava por baixo da escadeira quando o fundo devia estar do pé do pastor. Aí não, aí já fica um pouco mais complicado. E aí, eu dos meus 8 anos em diante, né, eu fui tentando, né, me especializar na área musical. Eu fui muito feliz nisso, né. A gente se conhece através da música. Exatamente. Nos conhecemos através da música. Tanto que a gente estudou junto e a gente tinha contato praticamente zero na escola. Zero. Se fosse para contar os contatos de escola, a gente tinha zero. Mas por causa da música, da parte instrumental, de louvor, que a gente teve um contato maior
depois de um tempo sumiu, cada um foi para um lado de ver a sua vida e de repente estamos aqui com o projeto, mas isso aí é Vai ser contado mais à frente. Pra daqui a pouco. Daqui a pouquinho a gente aprofunda. Aí foi lá o seu contato tocando panderola. Então, aí eu tocava panderola nessa igreja batista missionária, até que eu comecei a me interessar por outras coisas. Exemplo, eu vi um pastor Gerson, na época, se eu não me engano, ele era presbítero, lá da 40 também. Eu lembro do pastor e fico lembrando de tantas histórias, tantas coisas. O pastor Gerson, ele era batista, ele também era da igreja batista, ele era destro, eu sou canhoto. Ah, ele era músico, né? Ele era músico, ele era baixista, e eu canhoto. E tinha bateristas, né? Tinha o Jackson, tinha o Nelsinho, tinha o Renato, os caras destros e eu, canhoto. Tinha o guitarrista, que era o Guilherme, destro também, e eu, canhoto. Tinha a tecladista, a ex-esposa do pastor, Elisamar, né? Filha da Bispa Arlete. Caraca. Eu tenho memória muito boa, memória de elefante. Ela era pianista, né? E ela me ensinou alguns acordes. Eu lembro disso, porque ela fala assim, você é canhoto, é muito difícil. Mas eu te ensino aqui que o teclado é universal, você consegue fazer tanto destro quanto canhoto. Então fui ali pegando devagarzinho, né? E nós somos a reprodução dos sonhos dos nossos pais. Minha mãe, ela queria ser tecladista, queria aprender alguma coisa sobre teclado, só que o estudo dela não é tão avançado. Então ela se dedicou à palavra. Meu pai, ele queria tocar violão, mas nessa usina, né, nessa pedreira que ele trabalhou ali em Tanguá, caiu uma tubulação na mão direita dele e prejudicou a mão dele, então ele não pôde mais tocar. Então, nós somos a reprodução, nós somos a continuidade dos sonhos dos nossos pais. Lógico, se querermos ou não, né? E eu fui ali arranhando um pouquinho de tudo. Hoje a gente brinca, né? Eu pego minha gaita. A experiência que depois de um tempo a gente passa, que a gente começa a fazer a música de uma forma mais natural ainda e sensível aos ouvidos. Já trabalhando depois de um tempo, a gente passa por aquele período de imaturidade, aquela singela arrogância de início quando você estudou muito, então você já tem a experiência, então você passa a se olhar maior que os outros, mas depois de um tempo que você adquire a experiência e a maturidade, aí você entende que você só pode usar as coisas quanto for necessário. Com moderação. O necessário a ser usado, mais possível. Vou falar sobre isso também. E eu cresci nesse ponto, até que com 11 anos de idade, 10 para 11 anos, eu fui separado. Eu era do conjunto de adolescentes e o pessoal queria me levar para o grupo de jovens. Só que não me deixavam ir. Eu lembro até hoje dela, a irmã Silene. Ela falava, não, Felipe, não, pelo amor de Deus, o Felipe é um garoto muito bom, porque eu gostava muito disso. Eu gostava da escola dominical, eu era um dos primeiros a chegar e fazer o exercício, lia na semana, a revistinha. Ah, sim, você era um aluno exemplar na turma e queriam te julgar de... Não, pelo contrário. Eu era o cara que gostava da palavra. Porque na escola, eu sempre fui mediano, eu tirava 5, 6, né? Se a média era 6, eu tinha que tirar 6,5, 7 para passar, tranquilo. Mas quando chegava na escola dominical, escola bíblica de férias, eu queria ser um dos primeiros. Quando chegava no louvor, eu queria saber o hino sem precisar da pasta. Eu gostava dessas coisas, sabe? Não se gostava. Desafiava. Isso, eu não gostava, eu gosto dessas coisas. Eu acho que você, quando tem algo diferente, você não pode guardar aquilo para si. Pelo contrário. Eu acho que o conhecimento, ele não tem que ser preso somente a você, mas sim tem que ser multiplicado. Nós somos multiplicadores de força, né? No meu trabalho, né, a gente costuma falar muito isso. Nós somos motivadores e multiplicadores de força, multiplicadores de fé. Mais à frente eu vou falar sobre isso também. Então, essa irmã Silene falou assim, não, você não vai. E eu falei, tudo bem. Só que 10 para 11 anos eles falaram assim, você vai ser batizado nas águas. Aí é o ponto-chave. Com 10 para 11 anos, uma criança, e aí que as coisas vieram sobre minha vida. Eu lembro até hoje. Dia 1º de maio de 2007. 2007? Isso, 2007, eu tinha 11 anos. Fui batizado nas águas.
Até aí, tudo bem, maio. Quando chegou em julho, tinha festa do milho. Provavelmente o pastor deve lembrar também. Lá na 38 tinha a festa do milho, que era às vezes 8 dias, 4, 5 dias. E pregadores naquela época, vinha cantores, André Valadão, né, Fernandinho, aí pregadores, Napoleão Falcão, certo? Vinha Cláudio Gama, vinha o Marcos Feliciano, nomes de assembleia, de igreja renovada, vindo numa Batista Nova Vida, que também era renovada, entendeu? Conhecida como IBA 9. E aí, quando chegou nessa festa julina, eu já era batizado nas águas. E eu com 11 anos de idade, nessa festa julina, eu lembro que eu estava cantando Jesus Meu Guia É. Caramba. Estava cantando Jesus Meu Guia É. Sérgio Sais. Isso. E o louvor, né? Aquele grupão de adolescentes e tal, cantando. Grandes amigos hoje meus, né? Tanto do pastor Felipe, são diáconos, presbíteros, né? Evangelistas. E eu estou aqui, na função de adorador. Porque pra mim carga eclesiástica não me faz. Carteirinha não te leva ao céu, não te dá o galardão. Verdade, a gente deu a função de ministro, aqueles que levam ao povo de Deus a adoração, ao louvor. Que o pessoal, erroneamente, eles confundem a parte de ministro com, vamos botar aí, o mestre de cerimônia. Sim, exatamente. Então, eles perdem um pouco essa essência de ter o cuidado de estudar na palavra a parte de se encher para ter alguma coisa para passar para a igreja. Exatamente. Mas, enfim, prosseguindo. E aí eu cantei esse louvor, né, com um grupo de adolescentes e eu me senti estranho, sabe? Eu lembro até hoje que era uma igreja grande, praticamente 200 membros sentados, né? Bancos de madeira naquela época, somente ventiladores, muitos ventiladores. E o grupo de jovens e adolescentes, eles sentavam de um lado, né? O grupo de pré-adolescentes e adolescentes e jovens do lado direito, né? De quem entra para o altar. E eu estava do lado esquerdo, no último banco. E eu sentindo um incômodo, sabe? Um calor estranho no meu corpo, uns arrepios. E eu abaixei minha cabeça e fiquei cantando esse hino, continuando, né? Nele confiarei, Jesus meu guia é, repetindo inúmeras e inúmeras vezes. Até que um pastor, né? Não sei nem se ele é vivo atualmente. Ele falou assim, tem um adolescente que está sendo batizado com o Espírito Santo agora. E a igreja é cheia, lotada, em pleno domingão, pregador de fora, Alex Silva, pastor Alex Silva. É um gordinho e tal. E ele falou assim, traz esse jovem aqui. Todo mundo achou que era um outro jovem, hoje cabeça baixa. E aquela coisa de mãe com instinto, né? Vou no faro do meu filho tem que cumprir o chamado dele. Quando minha mãe pega em mim, minha mãe entra em prantos. Vem uma tia, né, de consideração, a missionária Esté, esposa do pastor Carlos França, vem e me ajuda, e pega eu e minha mãe. Caramba. Eu fui tomado pelo Espírito Santo e minha mãe, quando encostou em mim, foi tomada no Espírito Santo. Dupla. E aí, renovação das duplas. E quem foi tomado no Espírito Santo foi a missionária Esther. Automaticamente me levaram pro altar. A ex-esposa do pastor, a irmã Elisamar, né? Ela ajudou na condução ali e me levou na frente desse pastor Alex Silva. Ele foi e colocou o terno sobre mim. E falou assim, o renovo e a transformação de gerações vai vir através desse jovem. Eu só lembro disso, porque depois o povo falou que saí pulando, parecendo até peão, né? Pulando, feliz, em línguas, e aquilo dali pra mim foi único, porque eu não sabia o que era. E depois minha mãe me contou, né, que eu fui pra casa falando em línguas, fiquei a noite inteira falando em línguas, eu não consegui dormir. Eu lembro que eu não dormi nesse dia porque eu não conseguia parar de tremer. Contato muito forte com o avivamento. E eu com 11 anos de idade. E aí eu comecei a ter oportunidades, falar sobre a Bíblia com 11, 12 anos. Só que eu comecei a me sentir mal, porque outras pessoas
vinham falar comigo. Crianças também, né? 12 anos, pra mim hoje, eu interpreto como criança, né? Um pré-adolescente ali. Falava assim, poxa, vamos brincar na rua, para de ler a Bíblia. No caso ali você amadureceu, o espiritual te fez a amadurecer também Exato. Só que aí foi a parte da minha criação. Meu pai, ele sempre me deixando brincar na rua, fazer as coisas na rua, mas a criminalidade muito alta, e minha mãe sempre tentando me privar. Mas aí, nós somos jovens, somos crianças, vamos brincar na rua, vamos fazer isso. Acabou que eu abandonei um pouco a parte bíblica, padeci nesse ponto e fui viver o que a criança queria, que era a brincadeira daquele momento. o que foi permissão de Deus também. Sim, hoje eu entendo como permissão de Deus. E com 11 para 12 anos eu já estava começando a fazer mais coisas musicais, né? Tendo mais experiências musicais. Foi aí que a parte bíblica ficou de lado. E eu comecei a me esconder atrás de um instrumento. Muitas das vezes a gente esconde o nosso dom. Muitas das vezes a gente esconde um talento que pode ser evoluído, porque dom que a gente dá é Deus. Talento que a gente dá é Deus, mas talento você consegue aprimorá-lo, consegue melhorá-lo através do estudo. Já o dom não. O dom vem junto da unção que vem de Deus. O dom é de Deus, é algo de Deus, é profundo com Deus. Entendeu? Não tem como fazer outra coisa. Quando o camarada vai usar o dom dele para o meio secular, meu irmão, Deus corta. Deus corta, é Eu fui certo. cortado. É certo. Eu fui cortado, eu lembro que eu perdi a sensibilidade ao contato, o tato das duas mãos no último trabalho que eu fiz em meio secular. Eu não sentia a palheta, não sentia o meu instrumento, eu não sentia o tato, não tinha tato. Para você ver. Foi o testemunho que Deus fez na minha vida e realmente é algo que quando você é escolhido, quando você é chamado, quando você é separado, você entende que o que você tem é para usar para uma coisa só e pronto. É diferente. Meu irmão, se você é diferente, fica a palavra aí para os irmãos que estão escutando. Se você é diferente, a própria palavra diz. Se você é santo, santifique-se, Mas acabou. Meu irmão, não tem dois termos. Não tem como de uma pedra sair duas águas. É impossível de uma cachoeira de água doce sair água salgada. É impossível. Então, eu nesse ponto, eu me escondi. A minha palavra, né, foi naquele momento de parar e retroceder. É o que eu digo, eu parei e retrocedi. A minha palavra, eu, como um homem. E automaticamente eu fui esfriando na minha fé. Porque eu quis evoluir musicalmente falando. E aí eu fui levado para outro ministério. Né, um ministério grande, até que, esse eu não posso citar o nome, que a gente se conheceu lá, né? Eu era músico de lá. Né? sim, Que eu- por isso. Sim, entendeu? Conheço, agora. Toquei durante anos lá, acompanhei o pastor em mega vigílias, em inúmeras vigílias, né? Assim, vigílias que a gente foi até pra fora do estado, pregando em Camboriú, eu fui músico dele lá, entendeu? E eu fui muito feliz lá. E foi através dessas vigílias, né? Eu tocava pentecostalzão, aquele Como de flor. do quê? E era insano. E era aquela coisa bem pegadona mesmo, mas oriundo do quê? Oriundo daquela coisa que eu já tocava durante anos. Aquele aprimorar, né? Tendo uma audição do baixo, tendo uma audição da guitarra, separando cada instrumento. Só que aí eu já estava em outro ministério, já tinha saído da Igreja Batista de Nova Vida, né? Eu saí por conta própria com 12 para 13 anos e fui para essa igreja por um convite para tocar lá, né? Foi onde eu conheci o Fabiano, conheci o Nilton, conheci o Henrique, conheci inúmeras outras pessoas. Assim, eu estou dizendo os nomes, os irmãos vão ficar até meio perdidos. É porque são amigos e conhecidos músicos daqui do Jardim Catarina, até para de passagem para lembrar, você existia um programa que ele é gravado no estúdio do Jardim Catarina para as abrangências do Jardim Catarina e para ter mais conhecimento entre nós mesmos, irmãos, amigos, músicos, ministros da palavra do Senhor e de louvor, para a gente ter uma abrangência maior nesse território. Mas enfim, prossigo. Eu também conheci esse ministério, já fui a alguns cultos, já assisti a alguns cultos. Enfim, conheci tantos músicos
tanto esses que você conhece como outros também. Muita, Mas, enfim. muita gente boa. Muita gente boa. Ali foi um celeiro. Ali é um celeiro, né? Tem gente que eu posso citar, como o grande Lico Cordeiro. Eu comprei Sim. a guitarra preferida dele, que hoje é a minha guitarra preferida. Aquela Ibanez com aquela Gotô que ele deixou, que foi mais de meio rim dele. E ele tá sente pena até hoje quando vê quase chora. É. Mas eu também peguei tenho uma história feita tanto com ele quanto comigo. Sim. Mas são músicos excepcionais, que além de músicos, de ministros, grandes homens de Deus. Aí que entra o ponto, né? Homens de Deus. Mas antes de tudo, pessoas, homens, pais de família, mães, Seres humanos. entendeu? Pessoas que têm chamado, mas também que têm uma vida que pode cair e que pode se levantar. E aí eu fui para esse ministério para tocar somente esse tipo de modalidade, né? Para muitos é conhecido como vaneirão. É um formato de meio forró, né? É o forró, mas se a gente for distribuir dentro das classes que o forró abrange, então o forró romântico, que é aquele... É o forró romântico, tem o baião, tem o shot, e tem o vaneirão, que é o mais próximo do corinho de fogo, e o forró convencional, o 4x4. Sim, sim. Entendeu? Que a abertura no 2 e no 4 ali. Quem não sabe, fica um grande, excelentíssimo batera de grandes experiências e afins aí, decorrido pelo Brasil. Grande amigo, ministro da palavra e do louvor na obra de Deus. Obrigado, mas nada é pra mim. Amém. Tudo pra glória, né? Tudo pro reino. Nada é meu, nada é meu. Tudo quem me deu foi Deus. Amém. Então a gente tem que devolver de graça, né? Normal. Tanto que eu ia entrar nesse ponto agora. Eu fui chamado para tocar somente isso. Somente essa modalidade. E quando chegava em louvores de júbilo, louvores black, celebração. isso, mais black, mais pop, aquele louvor bem igreja mesmo, Fernandinho. Que falta, o que eu sinto muita falta hoje é louvor de celebração. Tem muito pouco júbilo, muita pouca celebração. Isso aí. Até porque foi criada essa onda desse mantra aí do famoso worship, e aí que veio aí de fora aí. É bom, é uma adoração, é um ambiente muito significativo, mas que não se resume só a isso. Não. Aí sente falta de tocar a videira, de cantar com júbilo, com celebração, aqueles louvores de celebração que fazia a igreja se levantar e bater palmas no ritmo, enfim. Cadê aqueles hinos? Exemplo. Renova-me, Senhor Racionais, claro. Jesus, eu não quero ser. Não tem mais. Cristocêntricos, que tocam principalmente o centro da vontade de Deus, que Sim. falam de Cristo. Sim. Ou então aquele em espírito, em verdade, te Adoração adoro. genuína. Negócio pautado dentro da palavra, entende? Só que aí o tempo foi passando e eu tocando com esses camaradas, um deles falou assim, para com isso, cara, isso é muito ruim. Eu já te falei sobre isso. Você já... Isso aí é uma baita de uma recriminação, pois ele passou por um momento assim também. Sempre que você é um músico imaturo. Aí tem o cara que dá a bronca. Aí o cara que dá a bronca, aí depois você cresce, estuda e vira o cara que dá a bronca. Não, então, mas aí que entra a parte interessante disso na minha vida musical. Sim, foi o que te estimulou, que te incentivou, né? Não é que eu era ruim. Era que eu estudava tanto dinâmica, tanto rudimentação, tanto Você queria pedal. aplicar tudo ao mesmo tempo. Eu queria fazer tudo de uma Eu vez. fui assim também como guitarrista. E eu tocava com inúmeras pessoas. Eu tocava rock com Marcelo Cabeça, da 35. Sim. Aí tocava com Lincoln, que era roqueirão insano. Fazia rap. Entendeu? Tocava com Vandson, lá de Niterói, os caras de Niterói. Foi quando eu conheci o estudo Disco Voador, né? Aí vai ser um ponto mais à frente. E aí, esse camarada que fala assim, para com isso, você é muito ruim. É porque no hino da harpa eu queria fazer pivô o tempo todo. Rudimento de dobrar a bumba. Não é bacana. Muitas das vezes, o cara que tá tocando baixo ali, arranhando o contrabaixo, tá aprendendo.
tá caminhando. Aí vamos lá. Quem é para aparecer? É você ou Jesus? Já passei por Quem é, quem é referência? É você ou Jesus? Quem é você? Você morreu por alguém? Você deu a vida por alguém? Você carregou sobre si as iniquidades, as transgressões? Não, né? Então, por que você está querendo aparecer? Esse daí foi o ponto-chave. Foi quando desbloqueou a minha vida. Virou a chave, né? Exatamente, foi o desbloqueio. Aí esse camarada falou isso pra mim, opa, preciso me corrigir. Pra mim tudo era voltado a terceira fusa, semifusa e Ghost Notes. Somente isso. Era toda hora uma virada, juntamente de uma condução diferente, quebrar tempo. Como o guitarrista que ele começa a estudar ali seus modos gregos, ele quer aplicar todos os desenhos ao mesmo tempo. Eu fazia muito isso com o hino da harpa, com Corém de Fogo. Exatamente. Você lembra disso? Legal, a distorção e um louvor que não tinha discernimento nenhum. Hoje não, hoje graças a Deus a experiência e a maturidade ela traz pra gente um pouco de senso pra gente poder conseguir aplicar aquilo que o louvor pede pro ambiente. Isso aí. E aí em 2011 eu tocava com um rapaz chamado Isaías. Aí tocava comigo ele, o Agner, batera, um dos melhores bateras que eu já vi dentro do Jardim Catarina, destro, camarada excepcional. Douglas Paixão, você deve saber quem é, um gordão de quase 200 quilos, cheio da unção, presbítero Douglas. Esse camarada excepcional, um baixista de mão cheia, cantor de mão cheia, cheio da presença. Mais importante. E não é aquela coisa de falar assim, é meu amigo, eu tô falando isso. Não tô falando isso pra encher o ego dele não. Pelo contrário, você me conhece, você sabe que se for pra falar. Sim, claro. Eu falo a verdade nua e crua, porque antes um amigo verdadeiro que te diga a verdade do que um amigo que te apunhala pelas costas. Verdade. E nós tocávamos juntos, a gente fez um evento numa escola, eu lembro até hoje disso. E nessa apresentação a gente tocou pagode, samba, tocamos shot, tocamos vários hinos não, né? Músicas, até que a gente começou a chamar pessoas aleatórias, né? Que a gente conhecia, aí veio pessoas cantando músicas de igreja. E aí o Douglas, ele falou assim, caramba, cara, sua pegada mudou, seu ritmo mudou. E aí que eu conheci o Renato, através de uma das apresentações que eu fiz em 2012, que é o Renato, que ele era do Disco Voador, nem sei onde ele está mais. Ele era do Nordeste, né? Ele era do Ceará. E a gente se esbarrou por aqui em São Gonçalo. E eu fui pra igreja, né? Tocar nesse ministério, que não posso citar o nome. E a gente tirando um som e chegou a minha hora de brilhar, né? Todo músico gosta disso, chegou essa hora de... Tem um momentinho de... Vai, agora é sua hora. Os 15 minutos de fama. Só que aí eu já estava com o pé no chão. Quem era o baixista? Fabiano. Guitarrista? Lincoln. Quem era o outro camarada? Era o Kit Mota, tecladista de mão cheia. É o seu momento, pode fazer. Eu falei, chão. Acabou, não existe solo, não existe graça. E aí o Renato veio falar comigo no final. Cara, você conhece outros ritmos? Conhece tal situação? Tem interesse? Na época, se eu não me engano, 2012, eu tinha 15 anos. 15 para 16 anos. Aí já era um momento bem complicado, não na minha vida, mas sim na vida dos meus pais, né? Minha mãe querendo seguir o ministério, a parte missionária, que minha mãe foi consagrada... Pra campo, né? Isso. Minha mãe tinha sido consagrada missionária em 2010 e meu pai já estava aposentado. E aí minha mãe querendo vender a casa, querendo separar, porque ela queria seguir o ministério. E meu pai não, meu pai preso ao material. Ele queria viver o que ele queria. Exatamente, ele estava aposentado, não devia nada mais a ninguém, já estava com ele garantido e tudo certo. Até aí, ok. Então, eu falei pro camarada, você tem um repertório? Ele, eu tenho um repertório, você tem pendrive? Aí eu falei, você nem quer pendrive. Tinha 15 anos, família pobre, muito mal sabia que era um celular, eu tinha um celularzinho pequenininho, sabe, um Nokia.
aquele Nokia vermelhinho, Aham. que tinha uns botãozinhos de música do lado. Lembro. Cara, eu tinha esse celular, eu falei, eu só recebo SMS e ligo. Eu boto R$ 15 de crédito todo mês. E ele, é isso mesmo, tá tranquilo, me passa teu contato. A gente trocou contato, ele foi e me deu um CD. Ele me deu um CD que tinha, se eu não me engano, 40 músicas de uma banda de forró famosa. Aí, essa banda de forró hoje foi desmanchada, né? Os cantores se emanciparam. Mas continua a agência, né? A 5 Produções, né? E aí, esse estúdio aqui do Rio de Janeiro, né? De Niterói, de Voador, juntamente do Renato, eles falaram assim, estuda esse CD, que daqui a 3 dias a gente vai te encontrar pra você tirar. Cara, me deu partitura e me deu CD. Só que, como eu falei, o dom é pra Deus. O dom vem de Deus. E pra Deus, a gente vai devolver. Mas ele é equilibrado com a unção. Já o talento não. O talento a gente aprimora, a gente estuda, a gente melhora. Só que a unção, muitas das vezes, é deixada de lado. Por causa da parte técnica, né? Você às vezes Exatamente. fica muito técnico e menos Menos sensível sensível. ao que o Espírito Santo vai fazer dentro da casa. Tudo que é muito profissionalizado, tudo que é muito cronometrado, quadradinho, bonitinho, sai fora da estrutura. Porque Deus, Você perde um pouco. meu amigo, Deus é porta. Se Deus ele tivesse medida, não teria como medi-lo. Entende? O Espírito Santo ele trabalha à vontade. Não tem como controlar. Então, o dom que Deus me deu foi algo prático, né? A gente toca às vezes junto, eu tô tirando um som contigo, eu falo, poxa, é tal nota, e você, não, é tal nota, um tempo atrás. Ou não, é um tom à frente. Aí eu, opa, então eu tô no caminho, eu tô batendo ainda certo ainda. Mas eu não sei o que é uma escala, eu não sei o que é um tom. Se me passar um hino agora, qualquer música, até secular mesmo, eu consigo tirar ela de primeira. Eu consigo fazer a marcação dela, eu consigo tirar toda a parte técnica dela, só que eu não sei ler partitura, eu sei ler tablatura. E aí o camarada me passou partitura, tudo ali e tal. Eu falei, caramba, meu Deus do céu. Ferrou. Mas seja feita a vontade de Deus. E aí eu não contei essa parte. Que minha mãe, ela escutava muito Corinho de Fogo dentro de casa, né? Muito testemunho, muitas coisas assim. E tinha um radinho. Como eu falei, minha mãe era costureira. E ela tinha um radinho que ela botava os playbacks dela pra ela solar, né? Pra ela ficar solando em cima e tal. E eu quando ela terminava de ensaiar, muitas das vezes era sexta-feira ou sábado, pro domingo ela estar cantando, eu pegava o fonezinho de ouvido, acho que a gente já começou sobre isso. Já. Eu pegava o fonezinho de ouvido daqueles radinhos infantis, Walkman. isso, clipava atrás do rádio, onde engatava as caixinhas de som e botava o playback, só pra eu ficar escutando a batida da bateria, separando cada instrumento. Eu gostava disso, sempre gostei de botar no máximo e ficar escutando cada subdivisão de tempo, cada acentuação, cada instrumento dividido, escutar as teclas lá no fundo, ela dando chão, dando base, escutando a guitarra fazendo seus detalhes, o violão mantendo sua batida, certo? O contrabaixo fazendo sua marcação e a bateria ali fritando. Sempre gostei disso. Então, quando ele me deu esse CD pra eu tirar, eu falei, eu vou tirar isso como eu tirava quando eu era criança. Minha bateria era meu sofá. Minha bateria, meus tons eram minhas pernas. E assim eu estudava. Eu tinha bateria dentro de casa, que era a mim mesmo. Então eu fui fazendo isso. Eu falei, caramba, eu tenho 3 dias, eu vou dar o meu melhor. Eu não falei pra minha mãe, e só falei pro meu pai. Falei, pai, acho que eu vou ter uma oportunidade de emprego. Ele, como assim? Eu falei, na música. Meu pai era fãzaço, acho que era meu fã número 1. Minha mãe era minha fã na Bíblia, e meu pai era meu fã musical. E aí eu fui fazer esse teste, né, com os caras. Aí eu fui e falei com meu pai pra ele ir comigo. Porque se eu levasse minha mãe, automaticamente tocar fogo. Ela tá num ambiente que não era. Tocar secular, já Que não começa era, aí. que não era dela, né? Vamos lá. Num ambiente que ela não. Tocar secular e uma missionária não ia colar, né? Então ia eu prefiro, ficar meio estranhado pra ela. eu preferi levar meu pai. E aí quando eu fui, os caras, poxa, e aí, tirou? Tirei. E a gente tocou, né? Toquei todas as 43 músicas. Foram 43 músicas e forrozão insano. Só que eu pedi, né? Eu sou canhoto e eu tinha pedido pra eles, poxa, deixa eu pelo menos afinar do meu jeito,
organizar a bateria do meu jeito. Aí os caras, não, fica à vontade. Velho, sem hipocrisia. Foi uma das melhores baterias que eu já toquei na minha vida. Foi uma das melhores baterias. Pratos Yildiz, Teles Evans, bateria da Tama, pedal duplo da Tama, tudo lindo, perfeito, microfonado. Pedal duplo de forró. Velho, pra você ver o nível, isso em 2012 eu já fazia. Aquelas viradas, pegando em tom, eu já acoplava, já fazia tercinado nos tons e acompanhava com bumbo. Fazia o bumbo em double. E fazia terceira nas mãos. Aí ficava aquele. E ficava lindo. Caraca. Aquela acentuação, muitas das vezes seca, né? Caixa e shine. E os caras, pô, gostei, bacana. Me passa teu contato que a gente vai tentar fechar com você. No dia seguinte, vem aqui pra você assinar o contrato. A gente conseguiu a situação pra você com a banda Lagosta Bronzeada. Caramba. Aí eu falei, poxa, vou falar com meu pai. Aí falei com meu pai foi lá, disse que eu era menor de idade, teve toda aquela situação. Mas assinou. Eles falaram, a gente se responsabiliza por tudo. Pelo cachê, a gente se responsabiliza pela conta bancária, a gente se responsabiliza pela viagem. E foi o que aconteceu. O Renato, ele esteve comigo 2012 ali, de outubro até janeiro, até 14 de janeiro de 2014. Você tinha que idade? Eu tinha 15 para 16 anos. Entendeu? Eu tinha, minto, em 2012 eu já tinha 16 anos. 17, 13, 2014, eu tinha 18. E aí, eu com 16 anos, já formado, né? O Renato me acompanhou como meu tutor, meu pai deu essa autorização para ele. Me autorizou a fazer esses eventos. Então eu rodei o Nordeste tocando. Toquei nos maiores eventos, nos maiores São Joãos, né, que eu pude participar. No Ceará, no Piauí, no Maranhão, no Rio Grande do Norte, na Bahia. Toquei frevo, maracatu, shot, baião, salsa, merengue. Toquei vaneira. Mudou bem a cultura. Essa promessa de Essa mundo. visão de Essa promessa de mundo. ó, vai pra lá que você vai ser valorizado. Exatamente. Essa promessa de mundo. O mundo não é promessa. Pelo contrário. O mundo é perdição. Não tem como você ser bem sucedido espiritualmente num local que só vai te trazer transtorno. O mundo ele não tem nada a te oferecer. O mundo te oferece bebida, o mundo te oferece prostituição, o mundo te oferece vícios. O mundo só te dá problema. Só isso. Não existe outra coisa. Ah, Felipe, mas você hoje está falando isso por conta de quê? Vamos lá. Em 2012, quando eu saí daqui, o único contato com álcool que eu tive foi através do meu pai. Foi quando a gente assinou o contrato e meu pai comprou uma champanhe pra mim. Mas ele já era mais de Não, idade? não, tinha 16 anos. Foi quando a gente assinou em setembro e em outubro eu comecei a viajar. E isso daí, quando eu fui pra lá em 2013, foi meu primeiro contato com nicotina, né, com cigarro, e meu contato com bebida alcoólica. Cerveja, vodka, uísque, essas coisas assim. E eu falo isso de antemão, de nada valeu. Parece que as raízes, né, família do meu pai, né, tinha minha avó que era espírita, a família do meu pai ali, parte paterna, a parte do meu avô, todo mundo envolvido em coisas erradas, né, as milícias, envolvido com casas noturnas. Aí chega na parte da família da minha mãe, todo mundo envolvido também com espiritismo e com catolicismo, né, algo bem forte naquele local, porque é uma cidade pequena, com 5 mil habitantes, é pequeníssimo, né, não tem nada, ninguém na verdade. E o que aconteceu? Deu o final do ano, eu vou pular algumas etapas aqui. Em dezembro, eu falei assim pra minha mãe, eu vou voltar pro Rio de Janeiro. Ela, mas você tá fazendo sua vida aqui, vai largar sua mãe? Eu falei, cada um sua vida. Passarinho quando sai da gaiola não quer voltar pra ela. Se voltar, vai morrer, né? Ah, então você faz o que você quiser. Eu falei, só vou cumprir minha agenda, meu último evento com a banda, e eu vou embora pro Rio de Janeiro. Ela, você tem certeza? Eu falei, tenho. E assim eu fiz. Fiz toda a agenda de dezembro,
fiz a virada do dia 31 pro dia 1º, fiquei descansando até o dia 7, dia 9 tive evento, dia 12 tive evento, dia 14 eu estava em Fortaleza para fazer meu último evento. Fiz meu último evento, voltei pro aeroporto. Dia 15 foi meu voo, no dia 16 de janeiro de 2014 cheguei no solo carioca. Meu pai e meu tio me pegaram no aeroporto Galeão. Caramba. Velho, eu tinha jogo de prato, eu tinha raid de 22, tinha, splash, Já tinha um equipamento já profissional já. tinha tudo, tinha case de baqueta, dei, tinha prato, vendi, praticamente dei, né, pra igreja, a Assembleia de Deus lá de São João do Piauí. Eu peguei a bateria e doei praticamente. Minhas coisinhas ali que eu tinha carrão, que a gente conquistou agora com muito suor, e eu dei. Tinha congas, eu dei também. Eu tinha caixas, tinha 3 caixas de bateria, uma de 10, uma de 12 e uma de 14 por 8, dei também. Ou seja, tudo eu fiz para que eu não tivesse peso na consciência quando eu estivesse aqui no Rio de Janeiro. E é engraçado que tudo que você conquistou, no final você usou para foi doado à obra. Você vê que mesmo indiretamente a sua vida ela não faz sentido se no final ela não for usada para abençoar. Para abençoar. E aí chega o ponto que eu falei assim para minha mãe, eu falei, cheguei no Rio de Janeiro e agora eu vou colocar minha vida para andar. Aí todo mundo pensa que é o quê? Ser um bom profissional, se é alguma coisa bem sucedida, tu concluir estudo, entrar na faculdade, aí que entra o problema. Quando eu vim pra cá pro Rio, eu tinha acertado com meu pai uma coisa. Eu tinha acertado com ele o seguinte, eu vou pra aí, eu vou para o Rio de Janeiro e eu vou começar a trabalhar e eu vou morar com o senhor. Só que meu pai ele já estava namorando. Ele estava na casa de uma senhora, né, que foi a senhora que ele ficou até os últimos dias de vida dele, e eu fui morar com a minha avó. Aí deu janeiro, fevereiro, em março, o que aconteceu com minha avó? Ela teve que fazer ponte de safena. Quem foi o único doador? Eu, o único sangue compatível. Porque quando eu fui para o Piauí com minha mãe, numa das missões dela no ano de 2000, eu tive que tomar uma vacina muito doida aí, aquelas vacinas, se eu não me engano, hepatite C, que eu tive que tomar, porque eu peguei uma doença muito estranha lá da região, né, coisa do Maranhão lá, e aí eu tomei essa vacina, né, coisa que as crianças aqui do Rio de Janeiro não tomavam. Então, se minha avó tomasse, no caso, recebesse, né, sangue de algum doador diferente, daria problema. E eu fui o único doador do sangue dela. Ele foi o único que tomou a hepatite C. Exatamente. Foi isso que os médicos me falaram pra família, né? E eu naquela coisa, né? Garoto acabado de completar 18 anos, querendo trabalhar, mas não conseguia. Somente jovem, né? Quando completa 18 anos, sabe como é. Querer trabalhar, não ter certificado de alistamento, certificado de reservista, não consegue assinar carteira. Você ele tem os trabalhos para receber aumento, ele tem que estar com uma reservista em dia. Exatamente, tem que estar com aqueles 5 carimbos, tudo certinho. Aí eu, meu Deus do céu, e agora? Mas alguma coisa Deus já tinha escrito. Não tem como, Deus escreve certo por linhas certas. A gente que não entende os planos de Deus. Verdade. Deus, ele falou, Jonas, vai pra tal cidade. Vai ser profeta em tal cidade. E Jonas fez o quê? Foi para Tarsis. Pelo contrário, ele deu a volta. Isso aí, pagou a passagem. Até aí, compreensível. Eu falava, Deus, eu quero tal coisa. Não acontecia. Deus, eu preciso. Não acontecia. Não estava indo. Lógico, ir por ir na igreja é uma coisa, né? Não equivale a nada uma árvore sem fruto, a não ser que seja lançada fora, né? Nós somos sal da terra e luz do mundo. Isso. Então, em 2014, em março, quando minha avó ela foi retirada para fazer a operação, fiquei sozinho dentro de casa. Fiquei sozinho. Meu pai já morava com a esposa dele, né, com a namorada dele.
E eu sozinho. Meu tio morava em cima e minha tia nos fundos. Mas todo mundo ali com a sua vida individual, cada um por si, Deus por todos. E aí começou a despensa a ficar vazia. Eu querendo trabalho e não conseguia. É o pai, a situação tá apertando. Ele, não tem como ajudar não. Aí às vezes meu tio de cima, esse dali eu falo, ali foi um dos meus maiores motivadores juntamente do meu pai. O meu pai ele não me deu assistência financeira nesse ponto, mas ele me deu muita assistência moral. Ele falou, esse é o papel de um homem dentro de casa. Mesmo em dificuldade ele não reclama, ele não faz corpo mole, ele vai pro combate, ele vai pra luta. Eu acordava 5h30 da manhã, eu ia na rua correr, eu lembro até hoje, eu acordava, eu ia no Campo Primavera correr. Caramba, conheço. Por que eu ia correr? Porque eu queria fazer uma coisa diferente. Eu queria ser diferente. Eu voltava, corria 30 minutos todo dia, fazia barra, flexão. E jovem, né? Garoto novo, 18 anos. E aí, chegava em casa, tomava um banho correndo e ia pra escola, Pablo Neruda, CEP 050. Sim, conheço. Para ser o primeiro a tomar café da manhã. Porque eu não tinha condição, porque eu não trabalhava e automaticamente eu tomava café na escola. Eu tentava não ser o pior aluno, porque eu já tinha ficado muito tempo sem estudar. Eu tinha ficado 2012, ali no 100, sem estudar. Sim. Que eu tinha ido para o Nordeste tocar, né? Que a gente estudou ali praticamente. Isso aí. Também. Onde nós nos conhecemos foi lá, através daquele professor de química, né? Química e física, que tocava violão. O Dogão. Douglas. Dogão. E aí, nessa junta de tempo, eu conheci uma menina, né? E ela se comoveu com a minha situação, porque eu, de 5h30 da manhã que eu acordava, eu comecei a acordar um pouco antes, para que eu pudesse passar na casa dela, buscá-la, ir com ela para a escola. Mas nesse meio tempo da escola, a gente pegava uma marmita, acho que eu não te contei isso, não. Ela pegava uma vasilhinha, pastor, de quali, de 500 gramas, e ela pegava comida de casa, velho. Eu sou muito grato a ela por isso. Porque o meu almoço era na escola. O que eu conseguia comer era na escola. E aí, ou seja, eu de manhã eu tomava um café na escola, tentava não ser o pior aluno, porque eu queria estudar para concurso. Olha o nível. O cara que era músico veio de um clube pentecostal, do nada foi pro forró, agora querendo ser concursado dentro da área militar. Totalmente oposto. Nada a ver com nada a ver. Mas a palavra de Deus diz que aquilo que você deseja no seu coração, buscar primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas. Mateus 5,33. Mas opa, o sonho não veio no meu coração? Quem colocou esse sonho no meu coração? Creio que ele foi semeado, né? Alguém semeou. Ah não, vamos lá. Seu pai era, meu avô era, meu irmão, meu tio, paraquedistas, comandos, tudo mais, ok, tudo certo. Agora vamos lá. Ela me dava essa marmitinha de quali que era o meu jantar. Ela começou a falar coisas importantes na minha vida. Ela descrente, ela não era cristã, ela não sabia, mas ela falava, você vai colher, vai dar tudo certo. Foi uma garota uma mulher, hoje, eu posso falar isso, ela foi uma mulher usada por Deus para pregar verdades na minha vida. Ela falava, você acorda cedo, você vem tomar café, você me traz em casa, você me busca em casa, você estuda. Aí foi o período que ela falou assim, você já está se adaptando ao mundo que você quer viver. Semblante fechado, cabeça raspada, querendo viver a correria, buscando informações, saber como era aquele universo. Só que ainda me faltava uma coisa, pagar minhas contas. A conta de luz da minha casa que eu morava foi cortada, a despensa estava vazia. Até que eu recebi um convite do meu primo, Alan de Andrade, hoje diácono Alan de Andrade. Ele fala assim, vamos numa igreja? Aí eu falei, não, impossível. Até fiz um esboço aqui. Ele falou assim, vamos numa igreja. Aí eu
Eu sentindo saudade de casa. Eu escrevi isso. Eu falei que sentia saudade da casa do pai. E a igreja, né, Assembleia de Deus, Ministério Porta Formosa, ali em São Gonçalo, na rua do Shopping São Gonçalo. Cheguei lá, pastor Isaac, sogro dele. Caramba. Começou a lançar palavras de vitória na minha vida. Não me conhecia. Falou assim, você é um garoto novo, tem a idade do meu filho mais novo. Eu sei que você está passando dificuldade, mas Deus tem uma promessa na sua vida. Busque a Deus, ore a Deus. Eu mesmo cortava meu cabelo com máquina. Eu mesmo tentava fazer minhas coisinhas, mas nada dava certo. E aí eu falei, vou me reconciliar com Cristo. Me reconciliei ali, e ali eu permaneci durante 1 ano e meio. Me reconciliei em maio de 2014 e fiquei até 2016. Mas nesse período foi uma etapa muito importante na minha vida. Foi onde comecei a quebrar paradigmas. Eu tinha coisa na cabeça que quando eu olhava o mendigo, eu falava, é um cara que não tem o que fazer. Tá na rua pra ser viciado. Tá na rua porque ele quer. Aí existe sim o trabalho espiritual, né? Principados, potestades que trabalham naquilo. Mas muitas das vezes o cara tá ali não por opção, mas sim por causa da necessidade. E aí existe o virar catador, né? Ali de reciclável. E existe o mendigo propriamente dito, que é o pedinte. E aí essa menina que eu namorava, né? Ela falou assim, o que você está fazendo para mudar a sua situação? Porque a sua luz está atrasada, você não tem nada na sua despensa. Aí eu comecei a pensar, eu falei, caramba, tem algo errado. E assim, tinha as panelas da minha... Olha só o nível. Tinha as panelas da minha avó, tinha ferro, aqueles ferros de carvão. Provavelmente é da época do pastor. E eu falei, vou começar a vender essas coisas. E a palavra de Deus é muito clara, ela fala assim, ser fiel um pouco, que no muito te colocarei. Aí eu, assim, lógico, estou usando um texto isolado ao meu favor, né? Isso daí não tem nada de cristocêntrico, mas esse texto para mim naquele momento falou muito, porque quando eu comecei a vender, né, os recicláveis, ali eu catava papelão, latinha, vendia alumínio, eu comecei a fazer venda disso. Eu tenho até hoje a minha caderneta de dízimo, R$30, R$20, R$15. Velho, era pouco. Mas uma coisa que não faltava na minha casa era a presença de Deus. Eu não tinha dinheiro para comprar um violão, mas eu tinha dinheiro para pagar minha conta de luz e deixar o rádio ligado na 93 FM, para deixar ligado ali na 99.3. Era necessário, né? E era ali que eu fazia meu culto. E aí eu falei com esse tio que morava na casa de cima. Eu falei assim, tio, tem como o senhor comprar uma apostila de banca de jornal para mim? Ele, que apostila? Eu falei, essa é de concurso público mesmo. Meu irmão, foi o primeiro contato que eu tive com concurso público na minha vida. Eu era um aluno, como eu falei, um aluno mediano, que lutava para não ser reprovado, para ser um dos piores. Comecei a correr atrás. Eu fiz o meu primeiro concurso público no ano de 2014. Por incrível que pareça, eu fui aprovado. Tomei posse? Não. Por quê? Meu pai falou uma coisa muito importante para mim. Muitas das vezes, Deus ele te abre uma porta para que você enxergue o poder dele. Meu pai, que não era cristão, que não vivia a palavra, e pelo contrário, ele falava, eu não gosto de crente. Eu gosto de Jesus, de crente eu não gosto não. Ele falou, Deus ele está te dando uma oportunidade de enxergar coisas maiores e melhores. Se hoje eu tivesse tomado posse desse concurso público, eu já tinha ido embora. Eu não estaria mais aqui. Ou não estaria vivo, ou com certeza eu estaria sofrendo as dores de não ter conquistado nada dentro dessa classe, né? Porque quem entrou nesse concurso público desse ano, né, dessa classe ali, da turma de 2015, todo mundo hoje estourando é cabo e está indo embora, né? Porque não passou na prova de sargento, porque a prova de cabo foi anulada 2 vezes. E automaticamente eu entrei na profissão no ano de 2015, em agosto. E aí meu pai começou a bater alegria. Por quê? O mesmo local que eu entrei de trabalho foi o local que meu pai entrou nesse local de trabalho também no ano de 1975.
Caramba. Ou seja, 40 anos depois, no mesmo período do ano, meu pai entrou em agosto de 75 e eu entrei em agosto de 2015. Houve essa conexão. Então meu pai ficou muito feliz. Ele, poxa, graças a Deus você não passou, você não entrou naquele concurso, você está aqui agora, Deus vai te abençoar. Ou seja, eu fui fiel no pouco, quando eu catava papelão, latinha, e Deus não me deixava faltar. Era a minha cartela de ovo, que eu comia um ovo, um ovo por dia, e o meu arroz. E o feijãozinho que meu tio e minha tia que moravam em cima me davam. E eu fazia isso, acordava cedo, ia pra escola, à tarde eu estudava, no finalzinho do dia eu catava um pouquinho de papelão e recicláveis, né? Isso não é desonra, pelo contrário, é motivo de honra. Porque A raiz, né? De onde te tira força. foi aonde eu consegui reconhecer que Deus, ele é Deus em meio a qualquer adversidade. Foi aonde eu consegui comprar uma calça jeans para eu ir fazer o concurso público. Foi onde eu consegui comprar o meu material de higiene para eu entrar na profissão que eu estava, fazer meu enxoval. Foi aonde eu consegui aumentar o valorzinho do meu dízimo, devolver para Deus o que era de direito dele, da obra dele. E aí em 2015 as coisas começaram a melhorar. Quando eu entrei, no final do mês de agosto, teve a inauguração da Dilma lá em Itaipuaçu. Qual foi o único cara que foi chamado para ir? Da turma que tinha acabado de entrar? Eu. Um sargento lá, ficou muito animado comigo. Amorim, Deus abençoe. Diogo Amorim, esse cara é excepcional. Temente a Deus. Amém. Temente a Deus, cristão também. E ele sempre falou, eu vou te fazer um dos melhores aqui dentro, você vai ver. Deus fala comigo sobre sua vida. Aí eu, caramba. Estranho. E aí bateu 2015, operações. E Deus honrando. Financeiramente, profissionalmente. E aí as coisas começaram a ficar mais visíveis na minha vida. Eu falei, é aqui que eu me encontrei. Deus, ele me deu uma profissão e é isso que é pra mim. Ou seja, eu me dediquei mais à vida profissional do que à vida ministerial. Mais uma vez afastado do Evangelho. Aquela igreja, Assembleia de Deus, Ministério Porta Formosa, com o pastor Isaac, eu abandonei. Abandonei por conta do trabalho. Por conta do serviço. Até aí eu estava super satisfeito. Falei, Deus me deu, ninguém tira. Aí bateu 2016, participei de inúmeras operações. Fui para a Amazônia, fiquei lá um bom período. Voltei em 2017 fazendo curso. Fui promovido em 2018. Fiz outro curso em 2018, aí fiquei afastado. Tive que me mudar daqui do Jardim Catarina por conta do meu trabalho. O pessoal me chamou, né, para conversar. E em 2019 eu recebi uma proposta para eu ir para fora do país, que foi para eu ir para a França. E aí eu já estava casado, né? Eu conheci minha esposa na infância. Aí que é uma história interessante. Eu conheci minha esposa quando eu tinha 7 anos de idade e a gente sempre conversou, mas nunca muito próximo, nunca com muita afinidade, mas sempre com muita maturidade. Assim, uma conversa de crescimento, uma conversa de estudo. Sadia, né? Isso, de estudo, coisas pra frente. Graças a Deus, assim, em 2017, finalizando um curso, né, que eu fiz, um curso de 4 meses. E aí o comandante de companhia chegou pra mim, ó, você tem que estar assim, costura tudo, porque você, só nesse curso que você fez, você conseguiu 2 estágios e meteu um curso a mais. Ou seja, eu tinha mais um emborrachado e mais dor nos ombros. E mais um no peito. Entendeu? E aí as coisas começaram a ficar mais complicadas, porque eu tinha acabado de sair de uma formação e no dia seguinte, no caso, o curso acabou na segunda, na terça-feira a gente chegou na base e na quarta já era formatura. Ou seja, na terça-feira eu cheguei pra minha atual esposa e falei assim, Amanda, tem como você ir na minha casa, a chave está em tal local, só chamar meu tio, que ele vai te dar a chave, ou você mesma pega e costura em tal local, vou te mandar a foto pelo WhatsApp. Eu custei acreditar, não queria acreditar, mas ela foi e costurou. Caramba. Ela costurou.
Na terça-feira a gente não pôde sair da base por conta da alimentação, né? A gente passou por toda uma etapa de cansaço físico, cansaço psicológico. Não tinha como você mandar um camarada que ficou 4 meses ali direto, numa pegada diferente, para casa, para no dia seguinte ele voltar de madrugada. Então é mais fácil você segurar esse cara, deixar ele descansar, se alimentar bem, para que ele esteja ali recompensado, né, após uma noite de descanso. Composto. Isso. E quando eu digo recompensado, né, porque somente o sono, né, não tem como, você luta contra a fome, você luta contra a adversidade física, mas você não consegue lutar contra o sono. E aí, a gente dormiu ali naquele local e eu mandei a foto para ele dormir, né? E aí na quarta-feira de manhã, onde ela estava? Ela estava lá com o meu uniforme zerinho, impecável, passado, vincado, e ela falou aqui sua roupa. Eu falei, você fica na formatura? Ela ficou. Desse dia em diante eu falei, nunca mais vou deixar essa mulher ir embora da minha vida. É promessa, né? Isso em 2017. E aí, vou falar rapidamente aqui sobre a minha passagem novamente pelo Evangelho, de novo, em 2018. Eu, com a minha esposa, passávamos todo dia, né? Ela ia pra minha casa, depois eu levava ela para a casa dela. A gente passava em frente a uma igreja. Aquela igreja de cima, entendeu? Não vou falar a denominação dela, nem o nome do pastor. Aconteceu uma situação bem chata, financeira, né, comigo e o pastor, então não vem ao caso citar. Mas eu me reconciliei naquele local, né, através de uma missionária, pregando num culto de mulheres. Lá os cultos eram terça, quintas e domingos. E na quinta-feira, eu lembro até hoje, nesse culto de mulheres, essa missionária falou assim: você, com essa bronca toda, com essa cabeça raspada, com os braços cruzados, você acha que Deus não te faz melhor do que você já foi no passado? Aí eu, opa, ela é você mesmo, jovem. Se eu te contar agora que Deus me mostrou uma mulher de óculos, cabelo grisalho, aí falou sobre minha mãe. Sua mãe. Aí eu falei, não, ela não tá falando da minha mãe, e ela é missionária. Quando ela falou isso, eu falei, Jesus te chama de volta. Isso sim é revelação, isso sim é o poder de Deus. Esse é o poder. É assim, detalhe, é mostrar que Deus é Deus no detalhe da sua vida. E outra, esse pastor não conhecia minha mãe, ninguém ali conhecia minha mãe, né? Como que alguém que não conhece vai falar de tal pessoa? Impossível. E essa missionária não era daqui do Rio de Janeiro, ela era de Minas. Entende? Mais uma vez, Deus provando que Ele é fiel para os seus pequenos. E o poder, né, de Deus foi manifesto, eu me converti. Ou melhor, me reconciliei. Se reaproximou. Isso. Aí deu 2018 e me casei, né, em 2019. E eu recebi essa proposta de ir para a França. Eu falei que não, por conta da minha esposa. Mas aí eu recebi uma outra proposta para eu ir para um país aqui vizinho do Brasil fazer um trabalho, né? E eu fui. Mas aí uma coisa ardia no meu coração, que era as missões. Por conta da minha mãe, trabalho missionário, evangelismo, a música, né? Só que eu falei assim, aconteceu aquela situação com o pastor, não quero mais saber de evangelho, todo pastor para mim não vale a pena, eu vou fazer meu culto, é aquela coisa, né? Eu vou fazer meu culto no lar, vou ler a Bíblia, vou fazer meu devocional. Não existe ovelha sem pastor. Claro. Não existe. Tem que ter orientação, tem que ter causa. Meu amigo, tem que ter uma cobertura espiritual. Tem que ter. É impossível um camarada ser bem sucedido espiritualmente sem uma cobertura espiritual, sem um amparo, sem uma liderança. Não tem como. A mesma coisa é aquela passagem, né? Aquela parábola das 99 ovelhas que o pastor vai atrás de uma que se perdeu. Deixa as 99. Mas por que essa se perdeu? Porque ela não conhecia o caminho. Aí entra a parte do filho pródigo, aquela coisa, né? Aquele motivacional. Eu não gosto dessa parte, né? A teologia motivacional, a teologia coaching, que
que fala que o filho ele conhecia a casa, mas ele preferiu conhecer o mundo e blá blá blá. Poxa, a gente já conhece essa história e já sabe como termina. O pai reconcilia-se com seu filho, o seu filho reconcilia-se com o pai, uma aliança é feita com vestes novas, sapatos novos e um bezerro cevado. E o seu filho mais velho, que estava no lar, a gente já conhece a história, não preciso ficar citando. Mas eu falei, eu não vou para a igreja lá e vou para esse trabalho fora. E eu vou falar para você, foram os 7 meses que eu vi a presença de Deus na minha vida. Pensa. Eu te mostrei a foto na outra vez. Mostrou. Eu fazia o seguinte trabalho, eu não sou habilitado, não sei falar espanhol, não sou fluente na escrita, mas eu hablo espanhol como qualquer uma persona. Desenrolado. Consigo arranhar. E na mesma coisa o francês, na mesma coisa o inglês. E Deus foi honrando, porque quando eu cheguei, em outubro de 2019 naquele local, eu fiquei 2 semanas sem trabalhar. Porque eu falei, eu não vou fazer nada enquanto eu não desenrolar o idioma. Porque é impossível você querer conversar com alguém com a qual você não entende nada. Imagina você conversar com um camarada que fala inglês e você muito mal sabe falar o português. Eu fiquei 2 semanas sentado naquele mesmo banquinho de madeira, como se fossem igrejas antigas, aprendendo um novo idioma. Aprendi a falar esposa, pareja, hijos, hijas, Deus te bendiga, e fui aprendendo ali diariamente com aquele povo. E, no final das contas, no meu 7º mês, eu retornando aqui pro Rio de Janeiro, aquele povo, na minha despedida, tinha mais de 400 pessoas, eu te mostrei a foto, né? Mostrou. Mas alguns me pegaram no ombro e falou, Sargento, és filho de Deus, tu eres filho de Deus, a glória é a ti. Eu falei, a mim não, a Deus. E eu pude ver que Deus se fez presente na minha vida. E é um mandamento, né? Lutar pelos enfermos. Deus não está para os sãos, mas sim para os enfermos. Os ferros. E aquela situação, né? Viúvas e órfãos, né? São mandamentos. Pessoas abandonadas em países socialistas, né? Que foi o povo venezuelano, boliviano que eu conheci. Eu rodei um pouquinho na América Latina, conheci alguns estados brasileiros, conheci a Argentina, conheci o Chile, conheci a Bolívia, conheci o Paraguai, fui até o México, rodei a Venezuela praticamente inteira, fui até a Guiana inglesa, Guiana francesa, rodei um pouco, para a glória de Deus, primeiramente, né? Foi pelo meu trabalho, mas mesmo eu não sabendo, indiretamente eu fui com a bandeira de Cristo. Fui com a bandeira de Cristo. Você foi representante da obra de Cristo, já acelerando um pouco as coisas. Aí você voltou a Cristo, veio para o Rio, casou-se já. Isso, aí em 2020, pandemia, eu passei um sufoco aí. E aí em 2021, eu querendo caminhar, tentando caminhar, Deus honrou com a casa própria de novo. Amém. Né? Morava de aluguel. E Deus, ele aquecendo meu coração, porque todo dia eu passava pelo meu apóstolo, eu não sabia que ele era pastor nem apóstolo, e eu tenho esse costume, né, de ser cordial. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos. Acho que isso daí não arranca pedaço. E eu fui bem claro, né, específico com a minha esposa. Eu falei assim, eu não vou voltar para a igreja, porque eu tô cansado, tô exausto desse evangelho. Só que existem coisas que são diferentes na nossa vida. Exatamente. Deus, ele trabalha individualmente e de formas espetaculares. Espetaculares, diferentes. Tanto que, só para citar, depois desse tempo, Deus, ele trouxe a nós, a partir de dezembro, não foi? De 2022. Eu falo sobre isso agora. O projeto, eu já estou entrando, porque daqui a pouquinho tem um programa com o pastor Joel, de oração à meia-noite, então já acelerando bastante
projeto QG7, que é um projeto autoral, evangelístico, e um projeto que ele está para a glória de Deus, foram caminhos distintos. A gente estava papo de anos sem se falar, a gente se reencontrou, não sem se falar porque brigou, mas sem se falar porque cada um foi ter sua vida. Isso. E Cristo começou a nos reaproximar em uma festividade lá na Assembleia de Deus Segue, do pastor Alex. Um beijo, um abraço, pastora Luciene, missionária Lucilene, todos os irmãos da igreja Assembleia de Deus Segue, que eu sou muito, muito grato, sempre serei. E depois de um tempo a gente deu essa pausa de se falar pelos contratempos da vida, e Deus nos juntou ao projeto QG7, que significa projeto Quartel General 7, o número da perfeição de Cristo. Então, esse projeto é um projeto evangelístico que Deus tem dado aos nossos corações, de evangelizar os lugares de forma externa, não só ser igreja culto, não só ser igreja parede, mas sim ser a igreja fora da igreja. Isso. E assim, o QG7 ele veio de forma diferente, né? Foi bem diferente, porque no ano passado, como eu falei, né, eu perdi o meu pai e a tia da minha esposa no mesmo dia. E eu já tinha sentido aquela vontade novamente de me reencontrar com o Criador. Só que agora de forma diferente, fazendo o ID. Amém. Porque eu já tinha entendido que Deus tinha falado comigo com aquele povo venezuelano, o povo boliviano, sendo exemplo para eles, né? E como que pode alguém afastado lançar a palavra de vitória? Impossível. E aí, quando eu retornei ano passado, eu falei, não, eu preciso me reconciliar, preciso trazer algo à tona. Mas em dezembro, que foi logo ali depois da SEG, depois da gente se reencontrar ali nas festividades, eu falei, Deus, eu preciso de mudança na minha vida. Eu preciso da sua palavra, eu preciso da sua unção, eu preciso do discernimento, preciso do conhecimento bíblico, preciso do alicerce. Preciso do alicerce. A palavra é alicerce. E lá em Gálatas fala sobre isso, né? Os frutos. Os frutos do Espírito, Gálatas 6. Eu até anotei aqui, 5, do 17 ao 25, aí fala sobre isso, né?